Amém. Amém. Glória ao nome de Jesus. Tá com a caneta, tá com o caderno aí para anotar, porque hoje nós temos bastante coisas, muitas coisas para falar. Nós temos várias coisas sobre o apóstolo Paulo. Na aula passada nós fizemos um resumão da vida do apóstolo Paulo, desde o começo até a parte onde nós paramos, onde o apóstolo Paulo tinha ido para a Arábia, tinha voltado para Damasco, tinha pregado o evangelho, voltou para Israel, pregou o evangelho e depois ficou mais um tempão, mais de 10 anos aí longe, até que ele voltou, ficou lá em Damasco, né, ficou lá em Tarso, foi para Tarso, fugido, e aí em Antioquia começou uma grande revolução, um grande avivamento, vamos dizer assim, né? As pessoas começaram a crer bastante no poder e no Senhor Jesus Cristo. Então os apóstolos mandaram Barnabé para lá. Barnabé, que já tinha conhecido Saulo, né, o apóstolo Paulo. E Barnabé começou a fazer uma grande obra, um grande trabalho ali em Antioquia. Porém, ele percebeu que estava muito difícil para ele sozinho, né? Muito difícil. Porque imagina, você cuidar de uma igreja sozinha, que é praticamente uma cidade, né? Então, o que o Barnabé lembrou? Lembrou de Saulo, que estava em Tarso. Lembrou do apóstolo Paulo, lá que estava em Tarso, isolado, passando o seu período de obscuridade para aprender do Senhor, para aprender da palavra do Senhor. E ele estava lá, né, lá na obscuridade. Porém, o Senhor estava preparando ele. O Senhor estava preparando o apóstolo Paulo para tudo que ele ia enfrentar. Para tudo que ele ia enfrentar durante a carreira dele. Para ele poder dizer no final: combati um bom combate, acabei a carreira, porém eu guardei a fé. E para que ele pudesse dizer isso, teve que ter um preparo. Teve que ter um tempo de preparo. E esse tempo de preparo, como eu disse na aula passada, é essencial para mim, essencial para você, essencial para todo crente, né? Então Deus vai ter um tempo de preparo para minha vida e para a sua vida. Só que a gente precisa de todas as formas suportar esse tempo de preparo, que é um tempo onde a gente vai estar no anonimato, um tempo onde a gente vai estar lá nos bastidores, onde a gente vai estar aprendendo diretamente com Deus. Então a gente precisa estar ligado no que o Senhor tem para nós. E o apóstolo Paulo ficou nesse período. E o que eu quero falar para vocês hoje é que nesse período de preparação que o apóstolo Paulo estava, com certeza ele passou por diversas coisas com o Senhor, ele passou diversas situações que o Senhor revelou várias coisas para ele, né? E o assunto da aula de hoje é falar um pouco, antes de falar um pouco da trajetória, continuando depois que Barnabé encontrou Saulo, a gente precisa entender que o ministério de Saulo ia começar agora. O ministério de Saulo vai começar agora. E para que você entenda o ministério de Saulo, para que você entenda o que ele passou, por que ele passou, nós precisamos fazer uma pausa nessa questão do ministério dele, da caminhada dele, das viagens missionárias, e entender um pouco sobre a graça suficiente de Deus. Porque o apóstolo Paulo foi um cara que sofreu, penou muito. Mas tudo isso foi preparação, tudo isso foi para que ele pudesse fazer a obra de Deus, pudesse fazer o que Deus tinha para ele. Então, quando a gente fala da graça de Deus, o quanto que a graça de Deus abraçou Paulo, o quanto que a graça de Deus abraçou a vida do apóstolo Paulo e fez com que ele se tornasse um dos maiores evangelistas da história, né? Então a gente precisa entender um pouco e a gente geralmente quer fugir desse assunto, né? A gente tem que olhar quando a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, vai requerer um exame bem detalhado e cuidadoso sobre a palavra sofrimento. Sofrimento. E muita gente não quer falar sobre sofrimento, porque sofrimento é ruim, sofrimento, as pessoas têm uma noção, uma pretensão de falar ou de ter o sofrimento como algo ruim, como algo que não edifica, como algo que é ruim.
né? A gente sempre tem a mania de falar, né, que o sofrimento é sempre do diabo. Ah, quando tem sofrimento é porque a pessoa, ou o diabo está tentando, ou a pessoa não está em bem com Deus, ou a pessoa está afastada, ou a pessoa ela está, vamos dizer assim, fazendo coisa errada, ou a pessoa ela está fazendo coisas que não agradam a Deus, ela não está de acordo com a vontade de Deus, não está de acordo com nada. E o que acontece? Quando a gente encara o sofrimento dessa forma, a gente vive no mundo paraíso de Alice. A gente acha que Deus, que aqueles que servem a Deus, geralmente, né, as pessoas, os crentes acham, a grande maioria, que quem serve a Deus precisa, é necessário estar 100% sempre bem. 100% bem. Não passar sofrimento, porque qualquer tipo de sofrimento a pessoa desviou do caminho, a pessoa está fazendo coisa errada, ou a pessoa não está atuando como verdadeiro cristão, está cometendo pecados, e a gente fala um monte de coisa. E a gente tem que entender que quando a gente fala de sofrimento, a gente tem que olhar para dentro de nós e ver o que Deus quer mudar em nós. O que Deus quer mudar em mim, quer mudar em você. E a aula de hoje vai falar muito sobre isso, sobre a questão do apóstolo Paulo. O quanto que ele sofreu, o quanto que ele penou e quanto isso foi benéfico para o ministério dele, foi benéfico para a vida dele como um todo. E é isso que a gente vai abordar hoje, tá? Que ao estudar a vida dele a gente vai fazer isso. A dor, ela sempre fez parte do plano soberano de Deus. A dor, o sofrimento, né? Para tornar os seus servos humildes. A dor sempre fez isso. E a gente olhou na vida do apóstolo Paulo na aula anterior, que o apóstolo Paulo ele era um touro selvagem. Ele era um cara com coração duro, com coração que estava nem aí, matava mesmo. E Deus precisava transformar o caráter desse homem, deixá-lo mais humilde possível, porque a obra que ele tinha para fazer não é para pessoa prepotente. A obra de Deus não é para pessoa prepotente, para pessoa que acha que só ela faz, que ela é a última bolacha do pacote, ela é o que sabe, ela é o que fez teologia, ela é o que fez isso. Não, 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 não. A obra de Deus, ela é para quem é humilde. E aqueles que fazem com prepotência a obra do Senhor, um dia vão recolher. Um dia vão recolher os frutos disso. Então que eu e você, primeiro, possamos ter uma visão diferente do sofrimento. Que o sofrimento faz parte do plano soberano de Deus. Guarde isso, anote em algum lugar, um caderno, na Bíblia. O sofrimento ele faz parte do plano soberano de Deus, que está sob o controle de todas as coisas. E para que esse plano é? Para nos tornar humildes. Para quebrar todo o orgulho, todo o eu, tudo aquilo que te aflige. Tudo aquilo que faz você sentir o maioral. E não é isso que Deus quer. Não é isso que o Senhor deseja. Não é isso que o Senhor deseja para um servo. Porque ele, sendo Deus, se humilhou, se transformou em homem para servir a mim e a você. Para mostrar como que se serve. Para mostrar a humildade, quando tem que ser feita. Então ele abdicou de sua glória, do seu trono, para poder vir e ser humilde. E quem dirá nós, servos do Deus Altíssimo, não sermos humildes, não sermos prepotentes, sermos pessoas que vão, sabe, usar da sua inteligência para humilhar os outros, que vão usar do seu conhecimento bíblico para condenar as pessoas. Não é isso que Deus quer. E o que nós vamos falar na aula de hoje é justamente por isso, né? Qual que é o sofrimento na perspectiva de Deus? Abre lá a palavra de Deus em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 22. Romanos capítulo 8, verso 22.
Vou dar um tempinho para vocês abrirem a palavra. Romanos, capítulo 8, verso 22 e o 23. Romanos, capítulo 8, verso 22 e 23. Ele diz assim, no verso 22. Porque sabemos que toda criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Deixa eu te falar, meu irmão. O sofrimento não é exclusivo meu, não é exclusivo seu. Toda a criação geme e suporta angústias até agora. No 23. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Significa o quê? Que nós estamos aguardando a redenção do nosso corpo e até lá nós vamos continuar no processo, muitas vezes, de sofrimento. Mas o que é a redenção do nosso corpo? A redenção do nosso corpo vai ser quando o seu corpo, o meu corpo, na volta de Jesus Cristo, for arrebatado e for transformado num novo corpo. E lá nós não sentiremos mais dor, não sentiremos mais angústia, nada, mas até lá, toda a criação geme. Mas por que a criação geme? A criação geme por causa do pecado inicial que ela teve, o pecado que veio de Adão. E ela geme isso, de dores. E nós também, ele fala, não é só privilégio, não é só coisa do pessoal que não é cristão. Ele fala, e também nós, no 23, e também nós que temos as primícias do Espírito. Mas Paulo, eu creio no Espírito Santo, eu creio em Deus, por que Deus permite tanto sofrimento? Por que Deus permite passar por situações que vão me fazer perder o chão às vezes? A resposta é, tudo faz parte do plano soberano de Deus. Tudo faz parte. E esse plano soberano é para te transformar em uma pessoa mais humilde, mais serva, mais temente, mais ligada ao Senhor. E foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Quando ele escreveu essa carta aos Romanos, à igreja em Roma, ele quis dizer exatamente isso. Não é porque eu sou cristão que eu vou ser isento de passar tribulação, que eu vou ser isento de passar sofrimento. Pelo contrário, às vezes a gente tem que entender que o sofrimento ele vai vir e a gente só tem que se apoiar em Jesus Cristo, cara. Só tem que se apoiar em Jesus. O sofrimento veio para a vida do apóstolo Paulo? Lógico que veio. Veio como para todos os outros personagens da Bíblia. Quem dirá, nós também, servos do Senhor, precisamos passar. Porque é um processo onde Ele vai moldar a minha vida e vai moldar a sua vida. Então, nós gememos, nosso corpo geme por causa da nossa natureza caída. Por causa da nossa natureza caída. E muito sofrimento vem por causa da nossa natureza caída. Porque muitas vezes nós passamos sofrimentos que nós mesmos causamos. E outros sofrimentos são causados, são provações de Deus para as nossas vidas. Para nos capacitar. Ah, mas eu estou buscando a Deus, estou fazendo um jejum, estou orando. Mesmo assim eu estou passando uma prova. Amém. É isso. Porque Deus está provando você, está provando a mim, para que nós possamos, de uma vez por todas, deixar tudo que é da carne, tudo que é da natureza, da natureza caída, e fazer com que nós sejamos pessoas mais humildes, pessoas servas de Deus, que servem o próximo também. E a gente tem uma visão inadequada disso. A gente tem uma visão inadequada de sofrimento. Porque desde pequeno a gente encarou o sofrimento, foi ensinado pra gente que o sofrimento é ruim. De fato, ninguém gosta de sofrer. Mas o propósito do sofrimento nunca tem que ser encarado de uma forma ruim, a não ser que você tenha assim, entrado nesse sofrimento. Até isso você vai tirar coisas boas depois. Até nisso você tira coisas boas. Você cresce
né? Por mais que você tenha cometido erros que te trouxeram sofrimentos, você vai aprendendo com os erros, né? Então, a gente tem que entender que o sofrimento a gente entende de uma forma errada. A segunda carta ao Coríntios que Paulo escreveu, você pode perceber que é uma carta que conta uma autobiografia dele, do apóstolo Paulo. Mas é uma autobiografia que tem vários versículos, a gente vai focar bastante nisso na aula de hoje, vários versículos onde conta ele sofrendo. Onde ele conta ele sofrendo, onde mostra a autobiografia dele. Paulo nunca escondeu seus sofrimentos. Paulo nunca escondeu de ninguém das igrejas que ele discipulava, da igreja que ele abria, os sofrimentos que ele tinha passado e que ele passou. Por quê? Para mostrar para as pessoas de que no mundo vamos ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque Jesus disse, eu venci o mundo. Então é isso que o apóstolo quis mostrar. E Deus falou para ele, quando ele foi convertido, Ananias, usou Ananias para falar, eu vou mostrar para ele o quanto que ele deve padecer pelo meu evangelho. E a Bíblia diz que é um privilégio sofrer por amor a Cristo. Porque se o nosso Senhor sofreu, foi cuspido, foi humilhado, foi rejeitado, passou sofrimentos inimagináveis, quem dirá nós, seus servos, que não passaremos também. Então aqui, quando a gente fala do apóstolo Paulo, a gente já vai lá para 2 Coríntios. 2 Coríntios. Vamos começar a entender nas palavras dele, na palavra do próprio apóstolo Paulo. 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3 e 4. Segunda Coríntios, capítulo 1, verso 3 e 4. Olha só o que o apóstolo Paulo fala aqui. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Olha mais um intuito do sofrimento. A Bíblia diz que nós temos um consolador, que é o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia também fala para nós nos consolarmos uns aos outros com as palavras. Sabe por que você muitas vezes passa por situações que você não consegue explicar na sua vida? Mas quando você passa situações que você não consegue entender por que você está passando por aquilo, quando você passa por esse tipo de tribulação, de provação, quando você for aprovado, Deus vai te usar para consolar outras pessoas. Deus vai te usar para consolar outras pessoas que estão passando as mesmas coisas que você passou. Por exemplo, eu não tenho como, por exemplo, usar... eu posso até ser usado por Deus, posso ser usado pelo Espírito Santo para consolar uma pessoa, por exemplo, que usou drogas. Mas eu nunca passei por esse sofrimento de usar as drogas. Então, aquele que passou por esse sofrimento, superou e está em Cristo, ele vai ter mais argumentos, ele vai ter mais formas de consolar aquela pessoa. Então, quando ele diz aqui no versículo 4, é ele que nos consola de toda tribulação. É Deus que nos consola de toda tribulação que a gente passa. É Deus que vai nos consolar. E ele fala, para quê? Para que essa consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Então Deus vai nos provar através do sofrimento, para que esse sofrimento, quando a gente passar por essa prova e for consolado por Deus,
ou às vezes às vezes nem chega no final da prova, você já é usado para consolar alguém que está passando por essa mesma situação que você. Porque você já recebeu o consolo do próprio Deus. Então você acaba usando isso. Então o apóstolo Paulo, ele podia consolar diversos tipos de provação, porque ele passou por diversos tipos de provação na sua vida. E ele podia consolar, ele sabia o que ele estava escrevendo, ele tinha vivido aquilo que ele estava escrevendo quando ele consolava as pessoas, quando ele exortava. Então, o primeiro propósito do sofrimento é quando Deus usa o seu sofrimento e te consola, e ele usa você para consolar outras pessoas. A primeira lição que eu tiro hoje aqui do apóstolo Paulo é que o sofrimento, primeiro, vem do plano soberano de Deus. Tudo está sob o controle dele. E segundo, o sofrimento vai me fazer ser consolado por Deus, se eu me recorrer a ele, para que eu possa consolar outras pessoas. E cara, não é fácil. Eu sei que não é fácil. O sofrimento tende a causar em nós coisas que a gente não quer sentir. A gente quer fugir, a gente quer sair, a gente quer... E a gente, infelizmente, não encara o sofrimento como algo que Deus tá moldando a gente. E o apóstolo Paulo encarou isso, foi por isso que ele pôde escrever as cartas, foi por isso que ele pôde exortar a igreja, foi por isso que ele pôde escrever às igrejas. A pergunta que eu faço para você hoje, o que você tem a escrever hoje? Como que a sua vida pode ser usada como ferramenta do Senhor para consolar outras pessoas? Assim como a vida do apóstolo Paulo, que consola a gente até hoje. A gente que lê as cartas, a gente que lê a vida, a história dele, é consolado até hoje. É consolado até hoje. Como a nossa vida está sendo usada para o avanço do evangelho? Sabe esse sofrimento? Como que Deus está usando isso? Como que você está deixando Deus usar isso para consolar outras pessoas? Como que Deus está usando a sua vida para consolar os outros? E essa é a pergunta que o Espírito Santo faz a você, que eu faço a você, que o Espírito Santo faz. Só que você, ao responder essa pergunta, responda para dentro de si. O que eu preciso fazer para encarar o sofrimento como plano soberano de Deus? Um plano soberano, e que ele é algo que eu preciso passar para que eu seja consolador das outras pessoas. Olha só, a gente pensa assim, o apóstolo Paulo, olha o sofrimento que esse cara passou. 2 Coríntios, no versículo 8, 1:8, olha só. Olha o que ele diz. Como eu falo, essa carta de Coríntios, o apóstolo Paulo, ele é muito transparente e vulnerável, cara. O que é isso, transparente? Ele não esconde, ele é transparente, ele fala exatamente o que ele sentia. E ele é vulnerável. Vulnerável é uma pessoa que não é um super-herói. Ele enfrenta as tribulações, ele é um ser humano como qualquer outro, ele é vulnerável a qualquer tipo de paixões, qualquer tipo de pecado. Ele é vulnerável. Mas ele mostra essa vulnerabilidade, não para pecar, mas para mostrar o quanto que ele foi agraciado por Deus. Olha só no versículo 1, capítulo 1, versículo 8. Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Por que o apóstolo Paulo está falando isso? Eu não quero que vocês deixem de saber o que aconteceu conosco. Porque se alguém de vocês estiver passando alguma coisa semelhante, eu posso consolar. E eu também quero que vocês saibam que por esse sofrimento, a graça do Senhor veio sobre a minha vida e sobre a vida de nós. Então ele diz, foi algo acima das nossas forças. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. Olha o sofrimento que ele passou. Foi acima das forças dele,
da força deles, a ponto de eles se desesperar da vida, algumas bíblias dizem, né? Desesperar da vida. E aqui ele diz, perdemos a esperança na própria vida. Se fosse aquele cristão mais religioso, diria, Paulo perdeu a esperança até na própria vida, tá amarrado em nome de Jesus, tá quebrado isso é coisa do diabo, isso é coisa do cão. Não, meu irmão, foi Deus que provou ele, a ponto dele perder a esperança na própria vida, a própria esperança de viver. A esperança de viver ele perdeu. Então aqui ele diz, mas como? Mas como passar por isso? Como cristão, servo de Deus, passa por esse tipo de situação, irmão? Para muitos pode ser que quando você passa por situações assim, você está totalmente fora da palavra. Eu já vi pessoas falaram para elas que ela estava com sintoma de depressão, e a pessoa falou que era falta de oração, que era falta de Deus. Meu irmão, tem situações na nossa vida que nós nos desesperançamos da própria vida. Tem situações na sua vida que você não quer de maneira nenhuma sair de casa, não quer ver ninguém, não quer falar com ninguém. Tem situações na sua vida que você vai perder todo o prazer de viver, porque vai estar acima das suas forças. E o apóstolo Paulo passou isso. Mas olha só que lindo, no versículo 2 Coríntios 9:9, olha só. Você não está só, tá? Você não está só. Assim como o apóstolo Paulo não estava só. Olha só, 2 Coríntios 9:9. Segunda Coríntios 9:9, que diz assim: como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Permanece para sempre. Deus está cuidando de tudo. Apesar de parecer que estamos desesperançados, quem está suportando, quem está cuidando de você, quem cuidou do apóstolo Paulo quando ele estava totalmente desesperançado da vida, foi o próprio Deus. Deus estava cuidando dele. Deus estava carregando o apóstolo Paulo no colo, nos momentos mais difíceis da vida dele. E assim é com você, e assim é comigo também. Quando a gente analisa a vida do apóstolo Paulo, a gente vê que ele passou tantas situações, mas que Deus sempre esteve com ele. Assim como sempre está comigo e com você. Ele está conosco, ele não nos deixa, ele não perdeu o controle ainda. Ele não perdeu e não vai perder o controle. Pode parecer que tudo esteja virando de cabeça para baixo, que você já perdeu a esperança até da vida, que você está achando que está sendo provado, passando por uma tribulação além das suas forças. Mas quero te dizer, o Senhor é a tua força. O Senhor é a tua força. Ele é a tua justiça, Ele é a tua força. E você precisa confiar nisso. 2 Coríntios capítulo 4, verso 8, diz assim, ó. 2 Coríntios capítulo 4, verso 8. Segunda Coríntios 4, 8. 2 Coríntios 4, 8. Diz assim: 4:8. Em tudo somos atribulados. Em tudo
somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos. Talvez você esteja perplexo com a situação que está acontecendo na sua vida. Perplexo, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Significa o quê? Isso, esse versículo que a gente acabou de ler. Que eu e você vamos passar por tribulações que vão nos deixar, muitas vezes, atribulados. Vamos passar por coisas que vão nos deixar perplexos, perseguidos, abandonados, derrubados. Porém, nós não vamos ser destruídos. Porque aquele que prometeu, aquele que é o teu Deus, aquele que te protege, como protegeu o apóstolo Paulo, também vai te proteger. Você não vai morrer. Você não vai morrer. Você não vai morrer nessa tribulação se você buscar a Deus. Deus, ele vai te dar consolo. Deus vai te proteger. Assim como ele protegeu o apóstolo Paulo de muitos perigos, ele também vai te proteger nessa situação. Então aqui quando ele fala, Paulo enfrentou, ele não enfrentou somente vitórias. Na boa parte da vida dele foi justamente o que o versículo mostra. Tribulação, desânimo. Ele enfrentou várias coisas, mas ele dizia que eu não vou me desanimar, porque quem está comigo é Jesus. Quem está comigo, apesar de toda essa tribulação que eu estou passando, é o próprio Jesus. Então ele sabia que o sofrimento dele tinha um propósito. E o seu sofrimento também, irmão, tem um propósito. É para mostrar o plano poderoso, soberano de Deus, para que você seja usado por Deus para poder falar às outras pessoas e consolar as outras pessoas. Então, Paulo ele não enfrentou somente vitórias. Então ele foi justamente, esse versículo vai mostrar que ele fez isso. Em 2 Coríntios, capítulo 6, vamos nos aprofundar mais ainda, porque tem muito mais coisa que o apóstolo Paulo escreveu. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 4 e 5. Olha o conselho do apóstolo Paulo, de quem passou por grandes tribulações e venceu. Olha só o conselho dele. 2 Coríntios capítulo 6, verso 4 e 5. Ele diz assim, ó: pelo contrário, em tudo nos recomendamos a nós mesmos como ministro de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações. Talvez hoje nós estamos privados hoje, por exemplo, de nós sairmos, né? Nós estamos numa quarentena, mas até nas privações, nas angústias. O apóstolo Paulo provavelmente passou várias angústias ao decorrer da sua vida, mas nas angústias, nos açoites, ele apanhou muito. Ele apanhou várias vezes. Nos açoites, nas prisões, meu irmão, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na paciência, na bondade, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, tanto para atacar como para defender. Então ele está falando aqui que ele passou por diversas situações, através do quê? Através dos sofrimentos. Mas em tudo, ele foi recomendado por Deus. Em tudo. Ele passou por tribulações, ele passou por angústias, ele passou por açoite, prisão, tumultos. Ele passou por diversas situações. E ainda assim, ele sabia que Deus estava com ele. Então, para a gente entender um pouco das cartas do apóstolo Paulo, a gente tem que entender que ele passou por tudo aquilo que ele recomendava, por tudo aquilo que ele falava. Ele passou, ele viveu. Ele usou a própria vida como testemunho para poder escrever as cartas às igrejas e dizer para elas terem paciência. Ou seja, vocês serão recomendados na paciência, na tribulação.
Então, o fato dele ter passado por todas essas tribulações fez com que ele consolasse todas as igrejas através das cartas que ele encaminhava. Paulo só pôde escrever as cartas que ele escreveu por passar pelas situações que ele passou. E a gente pode ver que 80%, 70% do Novo Testamento foi ele que escreveu. Por quê? Porque ele precisou passar por situações onde ele usou isso para poder falar com as pessoas, orientar as pessoas. E essa galera de Coríntios aqui, ele usou para consolar essa galera. Volto a repetir, Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar o seu sofrimento para moldar a sua vida, para que você possa ser canal para outras pessoas serem tocadas, serem alcançadas pelo poder de Deus. Deus quer usar a tua história, meu irmão. Deus quer usar a tua história, assim como usou a história do apóstolo Paulo, para fazer grandes milagres, para poder consolar as pessoas, para poder fazer com que as pessoas creiam que ainda que elas estejam passando por tribulação, angústia, sofrimentos, elas ainda podem contar com um Deus soberano. Um Deus soberano que não vai deixar perecer nesse sofrimento, mas que vai estar contigo todos os dias. E ele diz também, 2 Coríntios 11, tudo está em 2 Coríntios. Essa carta é uma carta aberta do apóstolo Paulo para as nossas vidas. 2 Coríntios 11, 23. 2 Coríntios 11, 23. Olha o que ele diz. São ministros de Cristo? Falando como se estivesse fora de mim, afirmo que sou ainda muito mais em trabalhos, muito mais em prisões, muito mais em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 5 vezes recebeu dos judeus 40 açoites menos 1, ou seja, 39 vezes 5 açoites. Açoite, 3 vezes fui açoitado com vara. Além das 5, mais 3 vezes ele foi açoitado com vara. Uma vez fui apedrejado, mas ele saiu vivo. Geralmente o apedrejamento naquela época era para matar. E ele foi apedrejado. E ele conseguiu sair vivo da situação. Quem era condenado ao apedrejamento era uma pessoa que teria que morrer. Era condenado à morte. Assim como foi Estevão e alguns personagens da Bíblia. O apóstolo Paulo foi apedrejado, cara, e ele sobreviveu. Aí ele fala aqui: 3 vezes eu naufraguei. 3 vezes o navio que ele estava afundou em meio mar, no mar. Imagine você esse sofrimento de estar no mar à deriva, sem saber o que vai acontecer. Fiquei uma noite e um dia boiando em alto mar, cara. Uma noite e um dia boiando, sem saber o que vai acontecer, mas com a plena confiança de que Deus ia fazer grandes coisas na vida dele, de que Deus ia chamá-lo, de que Deus estava cuidando dele, porque Deus tinha chamado para a grande obra. No versículo 26, em viagens, muitas vezes em perigos de rio, perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios. Patrícios são as pessoas da própria pátria dele. Em perigos entre os gentios que são de outra pátria. Em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos. Em trabalhos e fadigas, em vigília, muitas vezes com fome e com sede. Em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Eu quero que você reflita nesse texto que a gente acabou de ler. Se você ler com calma, se você ler
analisando, você vai ouvir os gemidos do apóstolo Paulo nesses versículos. Gemidos de dor, gemidos de desesperança às vezes da vida. Imagine você ficar 1 dia e meio boiando em alto mar sem saber o que vai acontecer. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo aqui. Imagine você ser apedrejado e sair vivo, ser açoitado. Então o sofrimento formou o caráter desse grande homem de Deus. E o sofrimento vai formar o meu e o seu caráter também. Deus continua usando o sofrimento para moldar o nosso caráter. Assim como usou a vida do apóstolo Paulo, ele também continua usando as nossas vidas. Ele continua usando a minha vida e a sua, o sofrimento nas nossas vidas, para que a gente possa aprender a ser mais humilde e a ser um verdadeiro servo de Deus. Ele continua. Então, Paulo conhecia perfeitamente o que era um sofrimento, né? E mesmo assim ele não se vangloriava, porque todo mundo pode falar: nossa, que homem de coragem, sofreu, mas que homem de coragem, foi apedrejado. Nessa época que ele foi apedrejado e voltou para o templo para pregar. As pessoas tinham acabado de apedrejar ele por causa disso, ele voltou no templo para poder pregar de novo. Então aí a gente pode falar: nossa, que homem de coragem. Em vez de ele falar assim: não, eu sou corajoso mesmo, bato no peito e vou e faço. Não, ele sabia que a coragem era dele, era passar por todos os sofrimentos e não se vangloriar nele. Não se vangloriar porque ele tinha sido o cara que mais sofreu pelo evangelho. Não se vangloriar, não. Olha o que ele fala no capítulo 11, versículo 30. Se eu tenho de me gloriar, vou me gloriar no que diz respeito à minha fraqueza. Se eu tenho de me gloriar, eu vou me gloriar na minha fraqueza. Definitivamente isso não é moda hoje em dia, né? Você falar que você vai se gloriar nas suas fraquezas, nos seus sofrimentos, nas suas fraquezas. Geralmente as pessoas se gloriam. Elas se gloriam em coisas maiores. Eu me glorio no carro que eu conquistei. Eu me glorio na casa, no emprego, em tudo. Não, meu filho, não. Aqui, ele estava se gloriando nas fraquezas dele. Por quê? Tem um propósito para isso. Ele se gloriava na fraqueza porque ele mesmo diz que o Senhor disse para ele que a graça, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder dele, o poder de Deus se aperfeiçoava na fraqueza, e por isso que ele se gloriava na fraqueza. Se gloriava na fraqueza porque ele sabia que era quando Deus estava moldando ele e agindo nele para transformar e fazer uma grande obra. Então aqui o apóstolo Paulo ele fala: gloriar-se no sofrimento definitivamente não é moda, mas o verdadeiro cristão entende as suas fraquezas. Não seja um super crente, meu irmão. Não seja um super crente. Quando você estiver sofrendo, procure ajuda. Procure ajuda de um irmão, do pastor, do presbítero. Nós estamos sempre disponíveis para poder ajudá-los, para conversar, mas conte, fale. Não seja um super crente falando que não, tá tudo bem, não, e às vezes não tá tudo bem, às vezes tá precisando conversar, às vezes tá precisando soltar, às vezes tá precisando falar. Nós somos seres humanos, e por sermos seres humanos, podemos passar por tribulação, e não é, irmão, e não é vergonha nenhuma disso. Se Deus está provando a sua vida, não é vergonha nenhuma, é motivo de se gloriar. Porque Deus está provando para que você seja moldado nele. Para que você tenha um caráter humilde, para que você tenha um caráter de servo e compreenda que tudo é para ele, tudo é dele, para que ele são todas as coisas. E o apóstolo Paulo precisou passar por isso porque o ministério que ele tinha a enfrentar era um ministério grande, era uma obra grande. Deus também tem uma obra grande na sua vida. O que eu falo de obra grande não significa
o alcance de que Deus vai te levar. Ah, então quer dizer que aquele que é missionário é o cara que vai ter maior galardão, vai ter maior recompensa de Deus. Não. O que vai ter maior recompensa de Deus é aquele que cumpre o seu chamado e obedece a Deus. Não importa qual seja o seu chamado. Às vezes seu chamado é criar filhos, criar seus filhos. Às vezes seu chamado é para algum lugar X. Se você cumprir aquilo que Deus ordenou, colocou para você, então você receberá a recompensa. Porque na palavra de Deus fala de uma parábola que o Senhor deu 1 denário para um, 3 denários para um servo e 5 denários para outro. O que significa essa quantidade de denários para os servos? É a quantidade, é a responsabilidade que Deus deu para cada um. Mas quando o Senhor voltou de viagem, ele cobrou igualmente cada um dos servos. O que você fez com 5 denários? Falou, opa, multipliquei, maravilha. O que você fez com os 3 denários pro outro? Opa, também multipliquei. E chegou pro um que achava que tinha uma responsabilidade pequena. Falou, não, eu não fiz nada. Eu só tô te devolvendo aquilo que o Senhor me deu. E o Senhor falou, servo mau, servo mau, servo mau. Então, não importa qual seja o seu chamado, não importa qual seja a sua missão aqui na Terra, quem está olhando para você é o próprio Jesus. Então, gloriar-se na fraqueza. Foi o que o apóstolo Paulo fez, cara. Gloriar-se na fraqueza. E eu pergunto para você, como é que tem sido as suas fraquezas? Como é que tem sido a nossa fraqueza? Será que a gente esconde nossos pontos fracos até do próprio Deus? Até do próprio Deus, em oração, a gente tenta esconder os nossos pontos fracos. O apóstolo Paulo se gloriava na fraqueza e ele não tinha medo nenhum de dizer o que ele tinha passado, o que ele tinha sofrido, porque ele sabia que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E é isso que Deus quer da minha vida e da sua vida, o aperfeiçoamento. Então, e Paulo viu muita coisa. Lá em 2 Coríntios, capítulo 12, continuando aqui no capítulo 12 de Coríntios, aqui tem um sofrimento de Paulo que é muito questionado, né, no meio dos cristãos. É muito questionado, né? 2 Coríntios capítulo 12. Diz assim, verso 1. Se necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor. Aí ele fala, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou fora de corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis. Ou seja, não dá para dizer o que ele viu. Que homem nenhum tem permissão para repetir. Que homem nenhum tem permissão para repetir. Primeiro, a gente tem que entender, quando ele está falando dessa visão, ele está escrevendo dele mesmo. Quando ele diz, conheço um servo do Senhor, ele está falando dele mesmo. Né? Ele está falando dele mesmo. Ele tinha certeza da localização, ele sabia que ali era o 3º céu, que era o paraíso. Ele tinha certeza, mas ele não sabia se era dentro do corpo ou fora do corpo, se ele tinha sido arrebatado ou se ele tinha sido levado com o corpo e tudo para lá. Ele não tinha muita certeza, muita visão disso. Né? Foi subitamente, do nada. Aconteceu isso, né? E ele viu palavras que não podem ser ditas. Agora, vamos fazer uma reflexão aqui bem tranquila, ou bem pesada, vamos dizer assim. Qual seria a sua reação se você tivesse visto tudo isso? Se você tivesse visto o paraíso? Se você tivesse ouvido palavras inefáveis, palavras que
que ninguém ouviu, ser o único a ter tido uma experiência nesse nível, de ver o paraíso, há pouco tempo e inaugurado por Jesus, né? Quando Jesus morreu na cruz, ele falou pro ladrão: hoje mesmo estará comigo no paraíso. E você ter tido essa experiência, de ter tido a certeza de ter tido uma experiência dessa, qual seria a reação mais natural de um ser humano? Qual seria a reação mais natural de um ser humano hoje, ou qualquer época, de ter tido essa experiência com Deus? Qual seria? Fala pra mim. Qual seria a minha e a sua reação? Posso definir em apenas uma palavra. Em uma palavra apenas eu posso definir: orgulho. Se sentiria orgulhoso. Nossa, Deus me mostrou o paraíso. Deus me mostrou o terceiro céu. Deus me mostrou algo que só eu vi. Nenhum dos apóstolos viram. Ninguém viu, só eu vi. Deus me deu palavras inefáveis e indizíveis. Eu não posso dizer nem o que eu vi de tão glorioso que é. Imagina ele recebendo essa visão. Agora, qual seria a primeira reação? Orgulho. Cara, eu sou o cara. Às vezes Deus revela algo pra nós, alguma profecia, alguma coisa pra gente poder passar pra outra pessoa. A gente já se acha a última cocada do deserto, a última Coca-Cola do deserto. Ah, Deus me usou poderosamente hoje. Você pode perceber, tem muito cristão que fala isso: Deus me usou poderosamente, eu fui uma ferramenta usada por Deus. E às vezes, cara, é coisa tão pequena comparada a essa experiência que o apóstolo Paulo teve. É uma coisa tão, vamos dizer assim, menor. E ele viu algo que trouxe para ele um orgulho gigantesco, assim como traria para você, assim como traria para mim. E a forma que a gente talvez usaria os púlpitos, usaria isso como testemunho para falar e falar: eu sou o cara que vi o terceiro céu. E Deus sabia desse perigo. Deus sabia do perigo de mostrar isso para Paulo. Deus sabia desse perigo, né? Deus sabia do perigo do orgulho espiritual. Posso te dizer uma coisa? Tudo que Deus faz através de você é Deus quem faz. Não é porque eu sou bom, não é porque eu sou melhor que você, não é porque você é melhor que eu, não é porque eu sou melhor que os outros que Deus me usa. Deus usa pela misericórdia que Ele tem. É um privilégio ser usado por Deus. É um privilégio ser usado pelo Senhor. Então, quando Deus nos usa, é justamente um privilégio. Não é porque você é bom, não é porque você estudou, não é porque... Não. Primeiro é privilégio. Depois quem te capacita é o próprio Deus. Então não foi você quem fez a cura. Não foi você quem pregou. Não foi você quem expulsou o demônio. Não. Quem faz isso é o poder de Deus agindo em nós. Às vezes nós queremos sair curando todo mundo, livrando todo mundo do sofrimento, sendo que Deus não falou para fazer isso. Tem pessoas, tem situações que Deus quer tratar com a pessoa e a gente quer de todas as maneiras curar, fazer, e não é assim. Não é dessa forma. Porque quando Deus nos dá algo, é para a glória dele. E não posso deixar o orgulho espiritual tomar conta de mim. Ah, Deus me deu os dons. Tem uma vez que eu ouvi na rádio um pastor que falava assim: ele tem os 9 dons do Espírito. Ele tem os 9 dons, é usado nos 9 dons. Cara, como se fosse uma propaganda dele sendo usado por Deus nos dons do Espírito. Ou seja, como se ele tivesse controle pelos dons do Espírito que está nele. Como se ele pudesse usar a hora que ele quisesse, fizesse a hora que ele quisesse.
É isso, mas não é isso. Deus faz do jeito que Ele quer. E se você tentar forçar a barra, Deus vai te parar, meu irmão. Deus vai te parar. O dom que Deus te deu é um presente, é um privilégio, mas você tem que usar com sabedoria. E Deus abomina o orgulho espiritual, porque não é você, não é eu que faço. Quem faz é o próprio Deus. Quem faz é o próprio Deus, através de nós. Então o que aconteceu? Olha o que aconteceu. No versículo 7. É, 2 Coríntios 12, 7. 2 Coríntios 12, 7. E ele fala assim, ó, e para que eu não ficasse orgulhoso, para que eu não ficasse, ele mesmo admitiu que ele ia ficar orgulhoso. Ele mesmo admitiu que ele ficaria orgulhoso por ter tido todas as revelações que Deus mostrou o terceiro céu para ele. Ele mesmo admitiu. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza dessas revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. A fim de que eu não me exalte. Ou seja, o apóstolo Paulo admitiu que ele ia ficar orgulhoso com aquilo, com aquela visão. E Deus olhou aquela situação e falou, não posso. Eu mostrei isso para ele, para que ele pudesse ser mais humilde, não mais orgulhoso. Deus te dá dons para que você use em favor das pessoas. Deus te dá revelações para que você use em favor das pessoas. Deus te dá ministérios para que você use a favor das pessoas, não para você ficar orgulhoso. Não para você ficar orgulhoso porque você é um pastor, porque você é um presbítero, um diácono, um levita. Não, meu irmão. Não é para você ficar orgulhoso. E o apóstolo Paulo, que era o cara que escreveu 70% do Novo Testamento, esse cara ia ficar orgulhoso. E para que não ficasse orgulhoso, ele falou, para que eu não ficasse orgulhoso com essa grandeza, Deus me deu um espinho na carne. Deus me deu um espinho na carne. Que no grego espinho vem do grego escrito skolops. Skolops, que significa estaca aguçada. Estaca aguçada. O que é o espinho na carne de Paulo? Meus irmãos, Paulo não revela. Ele só fala aqui que era um mensageiro de Satanás que esbofeteava ele. Tem muita gente que coloca várias sugestões, várias coisas na... o espinho na carne de Paulo era isso, era aquilo. Tem gente que fala que o espinho na carne de Paulo era homossexualidade, o espinho na carne de Paulo era uma dor de cabeça, era uma enxaqueca, o espinho na carne de Paulo... Cara, não tem nada disso na Bíblia, velho. Não tem nada disso na Bíblia. O próprio apóstolo Paulo fala... Foi-me posto um espinho na carne, no versículo 7, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. O intuito do espinho na carne era para que ele não se exaltasse. Para que ele não se exaltasse. Sabe por que você passa por tribulações e esse monte de sofrimento? É para que você e eu não nos exaltemos. Porque às vezes Deus abençoa a gente, sabe? Em vez da gente poder dividir com os outros, a gente se exalta. Não, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Cara, e Deus vai lá pôr um espinho na carne para te fazer mais humilde, para você não ficar orgulhoso. E foi o que Deus fez com o apóstolo Paulo. Colocou um espinho na carne, um sofrimento, um mensageiro de Satanás, para esbofetear ele, para que a fim de que ele não se exaltasse. A fim de que ele não se exaltasse. E assim como eu e você faríamos, o apóstolo Paulo pediu para Deus, Deus, me tira esse espinho na carne. Quantas vezes você já pediu essa semana para Deus tirar o sofrimento que você está passando? Quantas vezes você já pediu no decorrer da sua vida para Deus tirar todos os sofrimentos que você está passando? O apóstolo Paulo também pediu. Ele também pediu no versículo 8 aqui, ó. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. 3 vezes. Pedi ao Senhor que se afastasse de mim.
É natural, é o reflexo natural do ser humano. É o reflexo natural do ser humano dele querer afastar o sofrimento. Nós queremos afastar o sofrimento, nós queremos ser felizes para sempre, né? Os contos de fadas criaram algo ilusório pra gente. Nós queremos ser felizes para sempre, sem sofrimento, sem... Meu irmão, eu vou te dizer uma coisa, você só não vai ter mais sofrimento, nem choro, nem angústia quando você estiver lá no céu com Deus. Com a gente, nós irmãos, estamos lá no céu. Aí sim nós não vamos ter mais sofrimento. Mas enquanto estivermos nessa vida terrestre, nessa terra, passaremos por sofrimento, passaremos por angústia, passaremos por decepções, passaremos por diversas tribulações. Para que eu e você não seja orgulhoso. Porque tudo que Deus nos dá é para a glória dele. É para ele, por ele, para ele são todas as coisas. É para a glória dele. É para ele. Então, não se orgulhe do que Deus te deu. E o sofrimento vai ser para te tirar esse orgulho, para você não se orgulhar. Ah, mas Paulo, se Deus me der isso, eu não vou me orgulhar. Quem sabe? Às vezes Deus não deu o que você está pedindo porque Ele sabe do seu coração que você talvez vá se orgulhar. E Deus quer poupar isso de você. Deus quer poupar, tirar o espinho da carne. Mas se Ele precisar colocar um espinho na tua carne para te mostrar algo e você se orgulhar, Ele vai colocar um espinho na carne. Mas eu quero que você saiba que o apóstolo Paulo pediu 3 vezes. 3 vezes. Porque o mundo ele precisa de cristãos que vejam o sofrimento como plano de Deus. O mundo precisa disso. Que cristãos vejam o sofrimento como plano de Deus para nos mantermos humildes. O mundo ele precisa ver isso em você e precisa ver isso em mim. Não que a gente seja o cara que... Não, Senhor, manda sofrimento mesmo. Manda mais sofrimento. Não, mas é quando você estiver passando por sofrimento, você veja ele como plano de Deus. Como plano de Deus para o sofrimento. Como plano de Deus esse sofrimento que está passando. Então ele diz aqui, ó, qual foi a resposta de Deus? Né, a gente pensa, Deus ficou com dó dele. Ele pediu 3 vezes. 3 vezes. Deus ia ter dó dele. Deus ia ter dó dele. Olha o que Deus fala aqui. No versículo 8, né, que ele pediu 3 vezes. Então ele me disse. Imagina a expectativa, né? Nossa, Deus vai tirar o meu sofrimento. Ele disse, a minha graça é o que basta para você. A minha graça é o que basta para você, Paulo. A minha graça é o que basta para você, João, Isabel, Gustavo, Edivaldo. A minha graça é que te basta. A minha graça é que te basta, porque a graça de Deus é suficiente. A graça de Deus é mais suficiente que a nossa resistência, recomendações de autoajuda. A graça de Deus é suficiente. Por quê? Ele diz o quê? Porque o poder, continuando no versículo, então ele disse, a minha graça é o que basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Oh, glória. O meu poder, Deus falando para ele, a minha graça te basta, Paulão, porque o meu poder vai se aperfeiçoar nessa sua fraqueza. Você acha que não aguenta, mas o meu poder, a minha graça te basta para isso. A minha graça te basta. Porque o meu poder vai se aperfeiçoar na fraqueza. Na sua fraqueza. Ou seja, eu vou usar esse sofrimento para aperfeiçoar você. Através do meu poder, eu vou aperfeiçoar você através desse sofrimento. E hoje Deus está falando a mesma coisa para mim e para você que está nessa live. A minha graça te basta.
porque o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Não, na sua fraqueza. O meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Então, não são realizações que vão fortalecer você. Não é o dinheiro, não é a vida boa, não é falta de problemas. O que vai fortalecer você é a graça de Deus através da sua fraqueza. É o poder de Deus através da sua fraqueza que vai fazer com que você seja fortalecido. Seja fortalecido. É o poder de Deus que vai se aperfeiçoar. Porque Paulo entendeu tudo isso. Ele entendeu que é Deus que ele viveu com essa mentalidade o resto da vida dele. Depois que ele entendeu que o poder de Deus se aperfeiçoava na fraqueza dele, aí ele disse: eu me glorio nas minhas fraquezas, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Ou seja, então que eu não esconda as minhas fraquezas, porque o poder de Deus vai se aperfeiçoar na minha fraqueza, e ele vai me tornar forte, e a graça dele vai me bastar. E é isso que ele está dizendo. A graça dele vai bastar para você, meu irmão. A graça dele basta para mim e para você, e o poder dele vai te aperfeiçoar. Após passar por essa tribulação, você vai ser aperfeiçoado. Você vai sair melhor, você vai sair mais aperfeiçoado. Você vai sair com o poder de Deus em você para enfrentar qualquer situação. Então Paulo entendeu isso. Lá em 2 Coríntios 12, né, ainda no 12, ele diz no 9, né, que a gente estava lendo lá. 12, 9, 10, que o poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Aí ele diz no 10: por isso sinto prazer nas fraquezas. Ele sentia prazer nas fraquezas, meu irmão. E aí? E aí? Ele sentia prazer nas fraquezas. Sinto prazer também nos insultos. Nos insultos. Quantos de nós somos insultados e a gente revida? Quantos de nós fomos insultados durante essa semana e revidamos? Ele sente prazer. Ele sente prazer nas privações. Sente prazer nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Ou seja, não é qualquer sofrimento que você sente prazer. É quando você sofre por amor a Cristo. Se você sofre porque você é um cabeça dura, que você faz coisa errada, dá murro e ponta de faca, esse sofrimento não tem prazer, não. Ele vai te trazer alguma, vamos dizer assim, alguma lição nisso. Vai trazer lição para você. Só que o prazer que Paulo sentia nas fraquezas era quando ele estava fazendo isso por amor a Cristo. Oh, glória a Deus. Era por amor a Cristo. Então todo o sofrimento que ele tinha por amor a Cristo, ele sentia prazer. Se você está sofrendo por amor a Cristo, está sofrendo porque você ama, está sofrendo uma tentação que você está negando a sua carne, se você está sofrendo por amor a Cristo, saiba que você está causando prazer em Deus, e você tem que sentir prazer em sofrer por amor a Cristo, porque você sabe que o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. E era por isso que ele sentia prazer em Cristo. Por isso que ele sentia prazer. Então as coisas que nós tememos e fugimos era exatamente o que Paulo tinha contentamento, tinha prazer. O sofrimento ele não é uma novidade. Assim como não era novidade na vida do apóstolo Paulo, também não é na nossa. E eu quero ler um texto para você aqui, só para a gente encerrar a nossa aula de hoje, que vai falar um pouco sobre isso. Que diz assim esse texto: pedi forças a Deus para ter êxito. Fui feito fraco, para que pudesse humildemente aprender e obedecer. Pedi saúde a Deus para fazer coisas maiores. Foi-me dada a doença para fazer coisas melhores. Pedi riquezas para ser feliz. Recebi pobreza para ser sábio. Pedi poder para receber louvor de homens. Foi-me dada a fraqueza para sentir a necessidade de Deus.
Pedi todas as coisas para desfrutar a vida. Recebi vida para suportar todas as coisas. Não ganhei nada do que pedi, mas tudo o que eu esperava. Quase, apesar de mim mesmo, minhas orações não expressas foram respondidas. Sou entre os homens o mais ricamente abençoado. Talvez você não esteja recebendo nada do que você pediu para Deus. Pelo contrário, está recebendo ao contrário de tudo que você pediu. Mas saiba que tudo isso, se for para a glória de Deus, se for por amor a Cristo, vai te fazer crescer. Vai te fazer alcançar lugares maiores. Tudo isso, por amor a Cristo, o poder dele vai se aperfeiçoar na sua fraqueza e você vai crescer. Você vai crescer. Você vai alcançar lugares onde Deus vai te levar transformado, humilde, para levar a palavra de Deus e não se gloriar porque Deus está te usando, mas se gloriar nas suas fraquezas, porque nas suas fraquezas Deus vai renovar as suas forças e o poder dele vai se renovar na sua fraqueza. Amém? Que nós aprendamos com a vida desse grande homem de Deus, o apóstolo Paulo. Para que eu possa continuar agora a história dele, a gente precisava ter essa aula, precisava falar sobre sofrimento. Para que a gente pudesse entender o teor de todas as cartas do apóstolo Paulo e que impactam a gente até hoje. O sofrimento que você tem, Deus vai usar para impactar gerações, impactar vidas. E você vai ser testemunha do Senhor por onde você for. Mas você precisa entender que o sofrimento é sim um plano de Deus. Está no plano soberano de Deus. Ele não perdeu o controle. E ele vai te moldar. Amém? Vamos orar. Vamos terminar a nossa aula. Que você compartilhe essa live. Que você mostre para as pessoas que estão sofrendo que o sofrimento por amor a Cristo sim é bom. E que precisa ser na mentalidade de nós cristãos. De que o sofrimento é bom para nos moldar à imagem e semelhança de Deus e nos tornar mais humildes. Porque é quando você está numa cama de hospital, ali não tem dinheiro, ali não tem orgulho, ali não tem nada. Ali só tem uma pessoa quebrantada, humilde. Quando você perde alguém, não tem superstar, não tem dinheiro que faça essa pessoa voltar a viver. Mas você vai estar humilde ali. Então Deus vai usar o sofrimento para trazer humildade, para nossas vidas nos moldar segundo a vontade dele. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento, agradecemos por falarmos sobre sofrimento, Senhor. Não queremos, Pai, que o sofrimento passe alheio das nossas vidas, mas queremos que o sofrimento venha causar em nós, meu Pai, um novo despertamento, um despertamento para a Tua unção, um despertamento, Senhor, para a Tua verdade, um despertamento para Ti, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos aperfeiçoado nas nossas fraquezas. E, Pai, queremos revelar as nossas fraquezas a Ti, para que o Senhor continue, Senhor, fazendo as nossas fraquezas o motivo de aperfeiçoar o Seu poder em nós, meu Pai. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Te exaltamos, Senhor, e te bendizemos, porque o Senhor é bom e o Teu amor dura para sempre. Muito obrigado, Senhor, por esse momento. Muito obrigado por essa live, muito obrigado por essa palavra e muito obrigado por esse ensinamento. E que não saia da nossa cabeça, não saia dos nossos corações. E que sim, meu Pai, seja usado para o nosso crescimento. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Muito obrigado por você que acompanhou a live, por você que vai compartilhar. Mostre para as pessoas o quanto que você aprendeu sobre o sofrimento e leve a elas a crer que há um novo dia, um novo tempo, que há um amanhecer, que há algo esperando por você e por mim. Que o Senhor aperfeiçoe o poder dele na sua fraqueza, para que você seja humilde, seja um servo usado e faça gerar muitos frutos no reino de Deus, tá bom? Que Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Amém. Deus abençoe. Até a próxima aula, que vamos continuar com
a nossa história do nosso querido e amado apóstolo Paulo, tá bom? Deus abençoe.